Um dos últimos anos meus em Roma, o Papa Francisco convocou os sacerdotes. Eu participei deste encontro com ele na Basílica do Latrão, e ele disse uma coisa durante aqueles dias que ficou marcado no meu coração. Ele pediu que nós, naquela época eu não era pároco de vocês e nem pároco de nada, eu estava estudando, eu era capelão vigário numa paróquia de Roma, e ele pediu que quando nós voltássemos para as nossas paróquias, nós que éramos párocos, que nós promovêssemos aquilo que nós conhecemos e que ele, como bispo de Buenos Aires, também conhecia, o seminário de vida nas paróquias, para que todos pudessem participar desta corrente de graças que é a efusão do Espírito Santo, para que todos pudessem fazer uma experiência da manifestação do Espírito Santo através dos seus dons, frutos e carismas. Pronto, chegou a hora da gente viver isso aqui na paróquia. Foi o momento, né? De intuir, discernir, esperar o tempo. Há sempre um tempo para cada coisa, e um tempo de Deus na vida da gente. Então a proposta é essa: Deus vai sempre se mover na nossa direção, e nós precisamos abrir o coração, caminharmos na direção dele. Por isso nós ouvimos falar sobre esse amor incondicional de Deus. Deus nos amou por primeiro, por isso nós podemos amá-lo. Diante desse amor nós vamos sempre ser iluminados, e a gente vai tomar consciência dos nossos pecados, porque quanto mais perto dele, que é a luz, mais nós vamos nos enxergar, nos conhecer, tomar consciência do que somos, nos arrepender, pedir perdão, nos converteremos todos os dias. É um processo contínuo, todos os dias, de mudança, não é? De mentalidade. Isso vai exigir de nós uma perseverança. Ainda bem que não choveu hoje, né? E eu digo e repito, ainda bem que na porta do céu não tem chuva, porque se chover no dia que nós vamos chegar no céu, vai ter gente que vai perder a entrada no céu, porque já deu mudadinha do tempo, o vento já soprou. Eu não vou sair de casa, não vou na missa, né? Eu sei quando diminui a clientela, ou porque tem jogo, ou porque o tempo mudou. Temos que perseverar insistentemente, não é? Constantemente, sempre, e na busca de Deus, na vida de oração e etc. A gente tem que perseverar. Eu rezo até quando eu não tenho vontade. Eu não rezo quando eu tenho vontade. Eu rezo sempre, porque eu preciso de Deus e Deus precisa de mim perto dele. Então a gente precisa de perseverança. E eu incluí nesses dias um tema muito caro ao meu coração. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre os dons que Deus nos dá através de Jesus, que Deus coloca no nosso coração a partir do Espírito Santo. Então Deus nos dá dons através do Espírito Santo. Então lembremos-nos do que está na primeira carta aos Coríntios: somos templos do Espírito Santo. Sabe por que nós somos sepultados? Sabe por que o nosso corpo, por dignidade, merece sepultura? Porque somos templos do Espírito Santo. Já pensaram por que a gente enterra as pessoas que falecem? Somos templos do Espírito Santo. Sabe por que a gente não suja o nosso corpo com tatuagem? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. É dignidade, a dignidade que Deus nos dá, fazendo-nos sua morada. Não nos esqueçamos, nós somos templos do Espírito Santo. E quem nos dá o Espírito Santo é Deus através de Jesus. Então eu vou lembrar aqui o Evangelho de João. Lá no finalzinho do Evangelho de João, Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Então fecha os olhos um instantinho.
Quero que você se imagine na presença de Jesus, visualize Jesus na tua presença, só você e Ele, e escute Ele dizendo para você: recebei o Espírito Santo. Amém? Temos que fazer isso todo dia. Pedir para Jesus soprar sobre nós e nos doar todos os dias, todas as horas, em todos os momentos, o Espírito Santo. E nós temos que aprender a fazer dessa nossa oração, em todo instante: vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Eu faço isso constantemente: vinde Espírito, estou atendendo as pessoas, vinde Espírito Santo. Estou me preparando para fazer a homilia, vinde Espírito Santo. Estou lá na porta, estamos entrando, vinde Espírito Santo. Eu preciso e nós precisamos pedir que Jesus renove essa efusão, essa doação do Espírito Santo para cada um de nós. Então, somos templos do Espírito, Ele está dentro de nós, porque nós o recebemos quando? No dia do nosso batismo. Quando fomos batizados, Deus colocou dentro de nós o Espírito Santo. Nos tornamos templos do Espírito Santo. Então, o dom da nossa vida é o Espírito Santo. Temos dentro de nós o Espírito Santo. Ele está dentro de nós. E que providência da liturgia! Quando Jesus, na sinagoga de Nazaré, Ele proclama que o Espírito Santo está nele e ele está cheio de unção. E a gente precisa dessa unção hoje, despertar essa presença do Espírito, para a gente descobrir a unção da vida, a unção da maternidade, a unção da paternidade. Nós cristãos precisamos dessa unção para exercer nossa profissão, seja ela o ensino, seja ela o cuidado da casa, a educação dos filhos, a transmissão de conhecimento, o cuidado que a gente tem com as pessoas. Nós precisamos dessa unção na hora de falar, nós precisamos dessa unção na hora de dar o nosso testemunho, quando não servem palavras, e a gente fica quietinho, e a gente deixa Deus, através da unção que está em nós, manifestar para as pessoas alguma coisa. Que tem hora que a coisa mais bela do mundo é saber ficar quieto, não dizer nada, silêncio desconcertante. Você não dá resposta, você não briga, você não entra em discussão, você cala e se retira. Às vezes até um belo tapa na cara, um soco na boca do estômago. Fica quieto, se retira dignamente, na unção do Espírito, deixa Deus fazer aquela que a obra é a vontade dele. E esse Espírito que está dentro de nós é que nos deu a unção para Jesus, dá a unção para nós. Então, o Espírito Santo, quando nós abrimos a carta aos Coríntios, no capítulo 12, lá no versículo 4, nós vamos escutar assim: há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dado pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência. Por esse mesmo Espírito, o outro a fé, pelo mesmo Espírito, a outro a graça de curar doenças, no mesmo Espírito, a outro o dom de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos Espíritos, a outro a variedade de línguas, e a outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas um só é Deus, mas um e o mesmo Espírito distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Todos, segundo esse texto aqui, todos nós temos todos os dons? Não. Deus dá dons conforme lhe apraz, com um objetivo: servir.
Deus não nos concede dons para a nossa autopromoção. Deus nos dá dons para o serviço. Quando necessário, Ele nos concede dons. E são diferentes dons, mas é o mesmo Espírito e o mesmo Deus. A gente serve a um único Senhor, que dá para nós, segundo a necessidade de cada momento, os dons que nós necessitamos. São somente esses dons aqui? O dom da interpretação das línguas, da profecia, da ciência, da sabedoria, da fé, do milagre, são só esses os dons que o Espírito nos dá? Não. O Espírito Santo também nos concede muitos frutos. Se nós abrirmos o livro dos Gálatas, Gálatas 5, nós vamos ali também descobrir que é o Espírito Santo que coloca dentro do nosso coração, faz frutificar dentro de nós temor, piedade, fortaleza, prudência, conselho, ciência, inteligência, pouco usado ultimamente, e muita sabedoria. Então nós temos da parte de Deus a distribuição segundo a vontade dele de muitos dons, de muitos carismas e de muitos frutos. Somente esses aqui que estão elencados, que na Sagrada Escritura a gente divide em dons infusos e dons efusos. Antes da gente discriminar dons infusos e efusos, será que são só esses aqui os dons que Deus nos dá? Não. Deus pode nos dar os dons que nós precisamos nesse momento, dons particulares, para necessidades particulares, ad hoc. Agora, eu preciso de um dom agora. Eu não sei cantar, mas se for necessário para a vossa salvação, se Ele quiser, Ele me faz tocar. Se Ele quiser, Ele pode. Então nós precisamos pedir em cada momento da nossa vida a efusão do Espírito Santo com os dons que nós necessitamos. Então a Sagrada Escritura divide os dons infusos e efusos. Os dons infusos são aqueles que nascemos com eles. Então a Sagrada Escritura, tanto na carta aos Gálatas, quanto lá no profeta Isaías, nos fala desses dons que são instrumentos que Deus usa para a nossa santificação. Deus quer que sejamos salvos, Deus quer que sejamos santos, porque Ele é santo. Ele quer partilhar conosco essa santidade. Ele já colocou dentro de nós esses dons infusos. Temor, que é o respeito, que eu já falei tanto para vocês. Temos que pedir a Deus que Ele desperte de novo esse respeito que a gente precisa ter pelas coisas dEle. Banalizaram muito as coisas. Olha, pode banalizar a vida de vocês, a vida de Deus e a vida que o Deus faz através, o que o Deus deseja fazer através da igreja, da oração, dos grupos, movimentos. A gente não pode banalizar. Das pastorais a gente não pode. Respeito, você pode fazer o que você quiser, a gente só não pode perder a consciência do respeito que nós precisamos ter para com Deus e para com as coisas dele. E depois esse temor divino, que é respeito, ele também se desdobra no respeito que a gente precisa ter entre nós. Precisamos da unção do Espírito Santo para a gente voltar a se respeitar com dignidade. É dom de Deus. Nunca foi tão urgente que Deus nos unja de novo com o seu temor. Eu reconheço que Ele é Deus, por isso somos irmãos, e eu tenho falado disso muitos dias, já várias vezes eu já falei isso para vocês. Temos que nos respeitar com temor. Eu temo a Deus, eu respeito os filhos dele, que são meus irmãos. Piedade, fortaleza, prudência, conselho, ciência, inteligência. Nós já nascemos com inteligência. Agora, se a gente não exercita a inteligência, ela atrofia. O contrário de inteligente, você já sabe o que é.
A gente precisa exercitar a nossa capacidade de pensar, né? Usar o tique e o teco, engraxar aqui as engrenagens, senão a gente trava, e a gente depois não consegue no contexto compreender a ação de Deus. Então olha, permitamos que Deus renove a sua unção, despertando em nós esse dom infuso da inteligência, porque através dela a gente pode adquirir conhecimento, mas a gente também precisa de sabedoria, e sabedoria, dom infuso, é Deus que dá. Está a sabedoria de Deus, a ciência, a sabedoria como dons de Deus infusos, Deus nos dá independente da cultura que a gente tem ou do desenvolvimento da nossa inteligência. Deus pode dar para a gente sabedoria, e como a gente está precisando de sabedoria nesse tempo, né? Sabedoria para saber ficar quieto, falar menos, muito pouco ultimamente. A gente precisa falar muito pouco, a gente precisa escutar mais, e colocar o nosso ouvido perto de lugares que vão dizer coisas boas para nós, né? A verdade. Precisamos dessa sabedoria, dessa inteligência, dessa ciência, para ouvir o que Deus tem a nos dizer. Mas nós também, o Espírito Santo também nos concede, nós lemos aqui na carta aos Coríntios, os dons efusos, que são os dons extraordinários, são os dons do serviço que Deus concede a quem Ele quer dar. Eu já disse, né? Alguns Ele dá o dom das línguas, alguns Ele dá a interpretação das línguas, alguns a profecia, em um determinado momento a ciência, essa sabedoria, para nós sabermos como agir, como falar, uma fonte de ensino. Precisamos da fé, dos milagres, das curas, dos discernimentos. E eu vou ficar aqui em 2 desses dons, que são muito necessários. O primeiro deles, precisamos pedir este dom extraordinário do discernimento. Porque hoje a gente tem falado tanta besteira, a gente feito tanta besteira. O tempo da comunicação e o tempo da asnice, tudo asno, que a gente não pensa, a gente não reflete, a gente não faz discernimento, a gente não para. E discernimento, você sabe que a gente faz com outra pessoa, a gente não faz sozinho, né? Para fazer discernimento de alguma coisa, eu preciso de outra pessoa, para sentar, conversar, ouvir através de um outro prisma. A gente precisa fazer isso antes de tomar decisões. A gente reza, a gente pede a Deus os dons necessários para aquele momento, e a gente escuta, e a gente não toma decisões precipitadas, porque antes a gente faz discernimento, inclusive discernimento dos espíritos, porque tem alguns que têm espírito de porco, né? Em alguns casos a gente precisa nem de muito discernimento para saber que é o espírito de porco, né? Que está falando, que está agindo, que está acontecendo. Não precisa de muito esforço. Até a hora que a gente precisa de um tempo de maior oração para a gente discernir o que espírito é esse que está agindo no nosso coração. Porque quantas vezes nós estamos envolvidos naquele espírito de divisão, que são espíritos malignos, né? Da divisão, da discórdia, a partir do ciúme. Quanta discórdia, quanta bagunça, quanta confusão, quanta maldade. A gente precisa de discernimento para saber aonde eu estou me envolvendo, qual é o espírito que está me enredando. Eu vivo o Espírito de Deus? Eu vivo no Espírito de Deus, que promove a paz, a tranquilidade, que promove a outra pessoa, que quer ver ela bem, feliz, contente. A gente tem que discernir. Precisamos que o Espírito Santo nos conceda este dom extraordinário do discernimento. E eu faço questão da gente pensar junto hoje sobre um dom que é um dos primeiros, e a partir desse dom surgem os outros dons, e a gente reza, a gente escuta, a gente participa, que é o dom das línguas. É um dom extraordinário, que todos nós devemos pedir,
devemos abrir o nosso coração para que o Espírito Santo se manifeste, nos dando o dom das línguas. Vocês já me ouviram rezar? Quando a gente está em adoração, não nos momentos comuns, né, mas não nas assembleias de domingo, por exemplo, dentro da missa, não vou fazer isso porque eu acho que tem que ter um respeito, né? Cada coisa no seu lugar. Grupo de oração é grupo de oração, missa de domingo é missa de domingo. Mas eu já avisei, não é? Naquelas adorações que nós fazemos após a missa, quem ficar sabe o que é que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer, para a gente respeitar quem não se sinta bem, quem não queira. Respeitamos todos, mas quem não se abre, quem não faz essa experiência, está perdendo alguma coisa. Então a gente precisa pedir que o Espírito Santo nos conceda este dom extraordinário da capacidade de falar em línguas, de orar em línguas, de cantar em línguas. A gente não perde a consciência, a gente não sabe, diz a palavra de Deus, né? Aqui na carta de São Paulo aos Romanos, né? Deus sabe, o Espírito sabe qual é a vontade de Deus a nosso respeito, por isso Ele se manifesta na nossa vida com gemidos inexprimíveis, para que nós possamos no Espírito rezar. Então, o dom das línguas é um dom de oração, o serviço da oração que enriquece a nossa vida de oração pessoal. A gente pode rezar de muitos modos. Eu amo o rosário, eu amo a liturgia, por isso a gente tem, quando possível, a gente tem permitido, né, dado a oportunidade para a gente rezar junto laudes, para a gente rezar junto as vésperas, a gente canta os salmos. A liturgia da missa, bem celebrada, com solenidade, é um ato de evangelização. Deus evangeliza a gente quando a gente participa da liturgia da igreja. Deus está evangelizando o nosso coração. São modos de oração. Quando a gente faz a via sacra, quando a gente participa de uma procissão em oração, são modos de oração. Mas o dom das línguas enriquece a nossa oração. Quando eu já não tenho mais nada o que pedir, quando eu não sei mais o que pedir, o Espírito Santo intercede por nós, em nós, através de nós, com gemidos inexprimíveis. A gente não precisa entender com a razão, mas a gente tem que saber que é o Espírito que está se movendo dentro de nós, nos colocando diante de Deus, para rezarmos no Espírito segundo a vontade dEle para cada um de nós. É dom, e Deus dá, Deus concede, Deus oferece. A gente se abre ou a gente se fecha. Muda alguma coisa na tua vida se você não quiser se abrir ao dom das línguas? Muda. Você não vai rezar. Ah, padre, eu não vou me salvar por causa disso. Não, eu não estou dizendo que você não vá se salvar, de jeito algum, não é? Ah, se eu não rezar o rosário, eu não vou me salvar? Não, você se salva sim, mas é mais fácil rezando o rosário. Tenho certeza disso. Nossa Senhora vai te ajudar, é mais fácil. Ah, padre, mas se eu não rezar em línguas, eu não vou me salvar. Não, você vai se salvar, mas rezando em línguas você se salva mais fácil. Estou vendendo meu peixe, né? Porque é a minha experiência pessoal daquilo que me ajuda a rezar melhor, me ajuda a estar melhor diante de Jesus, me ajuda a meditar, me ajuda a abrir o coração para aquilo que Deus tem para fazer. E quantas vezes nós, diante do sofrimento, diante da dor, diante dos tombos da vida, a gente não sabe mesmo o que pedir, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o socorro dele a nosso favor. Eu nem sei o que dizer, mas o Espírito sabe, é o Espírito que coloca no nosso coração. E meu testemunho para vocês é que eu passei 8 anos, totalmente longe de grupos, de movimentos que exercitassem o dom das línguas. Então, na minha comunidade onde eu fiquei, em Roma, era uma comunidade de pessoas muito idosas. E eu comecei a fazer adoração todos os dias, a gente rezava o rosário todos os dias, as vésperas todos os dias, tinha missa.
Em um determinado momento de muita dificuldade, eu comecei a ir para esta igreja mais cedo, sozinho. Eu abri o sacrário e eu ficava eu e Jesus. E um dia, depois de ter chorado muito, derramado em lágrimas meu coração, eu sozinho, eu comecei a orar em línguas na igreja. Eu achei que não tinha ninguém. As minhas velhinhas foram chegando, me escutando, e foram ficando no fundo da igreja para não me atrapalhar. E o tempo foi passando, e eu não tinha outra coisa a fazer aquele dia a não ser chorar, derramar meu coração e orar em línguas. Quando eu me dei por conta, a igreja estava lá com todo mundo no fundo da igreja, e algumas tiveram a coragem de vir e dizer assim para mim: quando é que o Senhor vai nos ensinar a rezar assim? Não me perguntaram o que era. Quando é que o Senhor vai nos ensinar a rezar assim? Minha resposta: eu não ensino, quem ensina é o Espírito Santo. Então, se vocês quiserem, se nós quisermos, a gente pode pedir que o Espírito Santo nos dê esse dom e Ele nos ensine a rezar. Eu acredito que nós devemos hoje pedir que o Espírito Santo nos ensine a rezar, porque a partir dos dons da ação do Espírito Santo, a gente vai colher muitos outros dons. Eu já disse isso, né? Como por exemplo o dom da alegria, o dom da perseverança, o dom de participar da missa de um jeito diferente, como a gente tem insistido, o poder que Deus nos deu de sermos simpáticos e conquistarmos as pessoas, o dom da união, porque as primeiras comunidades cheias do Espírito Santo eram um só coração e uma só alma, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na fração do pão, na oração comum, estavam sempre juntos rezando, né? O Espírito congrega, o Espírito nos une. O Espírito Santo, quando nós estamos rezando no Espírito, Ele faz da nossa oração uma oração concorde, o mesmo coração, a mesma corda, é Ele que soa a mesma corda. Nós estamos rezando todos os dias. Vocês escutam a gente falar quantas vezes nós já tivemos participando de alguma coisa, e a gente escuta os outros rezarem, orarem em línguas. Então olha, abra a boca, abra o coração e peça para o Espírito Santo te conceder este dom. Ele pode, segundo a abertura do teu coração, com Ele todos os outros dons, principalmente esses dons que dão fundamento, né? São um alicerce para que os outros dons possam acontecer na nossa vida. O dom de pregar, o dom de rezar, o dom de escutar, o dom de silenciar, o dom de contemplar. Que Deus nos conceda todos esses dons. Então nós vamos fazer, amanhã ainda nós vamos escutar falar sobre a fé. No sábado o Padre Fernando vai falar para nós sobre a importância da vida de oração. E depois a proposta nossa é que quarta-feira que vem, quando terminar o cerco, à noite aqui na Matriz, nós vamos fazer um outro grande momento de efusão. Todos os dias durante a adoração temos feito momentos de efusão, mas nós vamos programar uma efusão para quarta-feira que vem, para que a gente possa viver realmente através da imposição, também a partir da imposição das mãos, porque diz a Sagrada Escritura, né, que quantas vezes Paulo, ele visitando as comunidades, impondo as mãos, o Espírito Santo foi dado abundantemente. Hoje quando o Padre Fernando entrar com o Santíssimo e nós nos colocarmos aqui em oração, nós vamos pedir junto com a música o Espírito Santo, porque nós queremos que nessa noite Deus também nos dê dons, carismas, ministérios. E é tão bonito, para encerrar, quando a gente percebe que alguma coisa na vida de alguém é carisma. Eu digo a vocês uma coisa: quando você estiver diante de alguém que tem algum carisma, não brigue com esse carisma, que você vai perder sempre. O carisma é de Deus, né? A pessoa pode nem ser nem tão maravilhosa assim, mas Deus pode escolher e dar um carisma para alguém, e o carisma dela sim é maravilhoso, é carismático, né? Convence, conquista. Para encerrar, o que a gente ouviu no Evangelho? Jesus ungido, a palavra dele era cheia de carisma,
As pessoas viam nele algo diferente. Ele conquistava as pessoas, anunciando, falando, fazendo. Olha, nós precisamos da efusão do Espírito Santo, porque nós como cristãos, né? Outro Cristo, nós precisamos desse carisma, conquistar as pessoas, né? Com o nosso jeito amável, afável, nossa simpatia, o nosso sorriso, é um carisma. Eu quero ser cristão de verdade, quero ser católico de verdade, é carisma. É Deus que faz através do seu Espírito que está em nós. Um pai carismático, uma mãe carismática, um professor, uma professora cheia de carisma. Uma pessoa que exerce sua função não por obrigação, mas por carisma, né, que envolve, acolhe, arrebanha. Isso a gente precisa pedir, que Deus nos dê através do seu Espírito nessa noite, em todos os dias da nossa vida, o grande dom dos seus carismas e dos seus dons.